Hoje a gente vai conversar sobre o teletrabalho. O teletrabalho surgiu com a reforma trabalhista, ele está lá dos artigos 75A até o artigo 75E da nossa CLT. Veja só, o teletrabalho, ele impõe que o trabalhador ele passe uma parte do tempo fora do ambiente de trabalho. A regra padrão que a gente sempre esteve acostumado é de que o trabalhador ele fica dentro do ambiente de trabalho, dentro da empresa. No teletrabalho, o prefixo tele vem de distância. Teletrabalho, portanto, é o trabalho à distância. O empregado ele não precisa necessariamente trabalhar dentro das dependências da empresa. Ele não precisa necessariamente trabalhar em casa, mas ele trabalharia fora das dependências. Pode ser na rua, pode ser fazendo vendas, enfim, em todos esses casos, um trabalho à distância, eu tenho teletrabalho. Cuidado! Teletrabalho não significa que todo o trabalho é feito à distância. Pode ser feita uma parte do trabalho nas dependências do empregador e uma parte do trabalho fora das dependências do empregador. O que é muito importante que você tenha em vista? Lógico que esse sistema de teletrabalho ele tem vantagens e desvantagens. Uma das maiores desvantagens desse sistema é que o empregado passa a ficar excluído da proteção de jornada de trabalho. Pelo artigo 62, inciso 3º da CLT, o empregado que está em teletrabalho, ou seja, o teletrabalhador, ele não tem direito ao recebimento de horas extras. E isso acabaria, de certa forma, tirando um dos grandes direitos que ele tem, que é o direito de receber o trabalho excedente que ele faz. Veja só, é por conta desse tipo de situação que a gente tem duas regras. Quando um trabalhador ele trabalha normalmente dentro da empresa e ele vai ser transferido para o teletrabalho, isso só pode ser feito se tiver um mútuo acordo, ou seja, se o trabalhador concordar com isso, tá ok? E aí você tem que fazer um aditivo contratual, porque o teletrabalho ele tem que estar expressamente previsto no contrato. Por que eu tenho que ter o mútuo acordo e o expresso aditivo contratual? Porque de certa forma eu vou acabar retirando o direito de horas extras desse trabalhador. Agora, pelo contrário, se você tiver um sistema teletrabalho, se você for passar esse trabalhador de volta para o sistema padrão dentro da empresa, aí a única coisa que a lei exige é que você tenha um tempo mínimo de 15 dias para adaptação, porque afinal o trabalhador ele já está adaptado especificamente a todo o trabalho fora do serviço, muitas vezes em casa, então ele vai ter que se adaptar a sua rotina para essa alteração, tudo bem? O que é importante de nós termos aqui? Por disposições contratuais, o empregador e o trabalhador eles vão delimitar como é que vai ficar a situação de equipamentos, de maquinário, de estrutura, internet e tudo mais. Então são eles que vão delimitar de quem é a responsabilidade por cada uma dessas situações, tudo bem? Mas por outro lado, a CLT exige que o trabalhador ele tenha todo o treinamento e a instrução para poder evitar que existam acidentes de trabalho, para evitar que haja danos à sua saúde. Então, por exemplo, por mais que você trabalhe na sua casa com o computador para a sua internet da sua casa, a ideia do maquinário, poltrona, internet, quem é que vai ficar responsável por quê? Isso vai ter que ser delimitado dentro do contrato com o empregador. Mas por outro lado, o empregado ele tem direito a receber o treinamento sobre postura, sobre riscos de ergonomia, acidente de trabalho, porque isso sim é uma obrigação do empregador, seja com o trabalho dentro da empresa, seja no trabalho à distância. Tudo bem? Dê uma olhadinha, portanto, nos artigos 75A ao 75E da CLT. Ficamos por aqui e valeu pela atenção.